para adorar a Deus? Quem saiu hoje de casa? Quero saber. Só quem saiu de casa hoje para ouvir Deus falar, diga amém. Amém! E nós estamos vivendo dias hoje que o crente sai da casa para vir buscar coisa. Hoje eu vou buscar. Hoje, não, aqui venha para ouvir Deus falar. Vem aqui para adorar Deus. Se tem uma coisa que Deus está procurando, é os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Essa palavra é tão profunda que a igreja, quando fala assim, ó, Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E como é bom quando a igreja está no mesmo espírito. Porque se não tiver no mesmo espírito, não é verdade. Talvez o pastor está puxando para um lado, mas tem espírito contrário puxando de outro lado. Daí não é o mesmo espírito. Não é a verdade. E nós temos que estar no mesmo espírito e na mesma verdade. E nós estamos nesse congresso, pré-congresso de missões. E o congresso vai ser agora em setembro. E nós já tivemos no Haiti, foi o primeiro país que nós começamos com 100 novos países. Tivemos também agora no começo do ano em Cuba. E em fevereiro agora do ano que vem nós vamos para a Índia. Já estamos acertando para ir um grupo também para a Índia. E no outro ano, 2015, vai ser China. E depois vai ser marcado mais novos 5 países. Até dar 100 novos países. Se Deus assim, cada ano nós vamos visitar um país, né? Se der para a gente chegar até no 100, o último tá bom, né? Amém. Mas Deus sabe todas as coisas. Nós estivemos agora em Israel, que foi a caravana. Vocês ficaram sabendo que a nossa igreja fez uma caravana? Nós fomos em 79 pessoas junto com o nosso pastor. Nós fomos direto para Amsterdã, Holanda. De Holanda nós fomos para o Egito, Jordânia, Israel, e Israel nós retornamos. E vai ser lançada várias outras caravanas agora pela Assembleia de Deus em todo o nosso campo. E é possível todos irem, viu? Você quer ir também, pastor Rito? O pastor Rito é um estudioso ali da língua, do hebraico. Agora uma coisa que todo mundo podia fazer um esforcinho e não como idolatria, nada, porque Jesus, ele não está mais lá naquele túmulo, está escrito. Ele está no céu. E o corpo dele se faz presente todas as santas ceias, né? E o sangue também. Mas eu quero colocar, antes de entrar aqui numa palavra, e depois Rafael e Cauê vai estar louvando o Senhor com alguns hinos. Quero apresentar também, irmã Vilma, fica de pé. Fica de pé. Eu acho que alguns conhecem a senhora aqui. Porque a senhora chegou a vir várias vezes aqui, né? São Roque? Ou não? Não lembro. A irmã Vilma também é uma missionária. Essa mulher, ela era uma mendiga. E ia de São Paulo ao Rio de Janeiro a pé e voltava. Tinha um câncer na boca, um câncer na coluna. E o dia que Jesus chamou ela, da noite para o dia, desapareceu. Isso porque eu conheço. Criou o filho dela no meio do mato. Hoje é um grande executivo de uma empresa. Pode sentar, meu irmão. E a gente sempre tem ela como um espelho, como uma referência na nossa caminhada. E eu quero dizer que essa passagem que a gente teve ali pelo Egito, Jordânia, Israel, muitas das coisas chamam a atenção, pastor Carlos, da gente. Mas o que me chamou a atenção é quando você chega aos pés daquelas pirâmides que foram construídas por homens, ninguém sabe como. Lá tem pedras de mais de 200 toneladas, granito, e ninguém sabe como chegou aquilo ali. Porque o granito está a 700 a 1000 quilômetros longe dali. Porque na região só tem pedras calcárias. E como chegou até aquilo ali? Aquelas imensas pirâmides. E aquilo, a pirâmide, se sabe, a pirâmide é um túmulo, né?
e fizeram aquelas obras espetaculares pelo homem, para sepultar ali um homem. Vidas e vidas devem ter perdidas ali, anos de trabalho para enterrar um homem. E o interessante, pastor, o senhor vê tudo aquilo lá, e quando a gente chega em Israel, aonde foi colocado o Criador do universo, aquele que criou todas as coisas, aquele que é acima de todas as coisas, aquele que não está mais lá, diz que ele ressuscitou. Está escrito lá. Daí, pastor Vitor, o senhor vai ver um dia lá. É um cavado, é um buraco numa pedra, que José de Arimateia emprestou. Está lá. Você vê a pequenez do homem, né? Constrói um monumento que está lá para qualquer um ver. E para o Criador do universo, um buraquinho na pedra, pastor. Aleluia. Mostrando a simplicidade do nosso Deus. A simplicidade que é ser cristão. Muitas das vezes a gente acha, né, que não, Cristo é muito simples. O Evangelho é muito simples. O povo de Deus tem que ser simples, porque tudo é simples. E eu quero ler uma palavra, que nós vamos fazer aqui uma contribuição, que nós estamos num culto de missões. Você sabe o que significa a palavra missão? Tem muita referência, mas uma referência que eu gosto de dar na palavra missão, missão para mim significa: saia da sua zona de conforto. Quem que fez isso? Jesus. Deixou lá o resplendor da sua glória, deixou lá todo o seu conforto, para vir nesse mundo caótico, podre, nojento, para salvar eu, você. Foi isso que ele fez. E muitas das vezes nós não compreendemos, né? A nossa mente não atinge que ele hoje está a acesso a qualquer um. Jesus hoje, qualquer um tem acesso a ele. Através da onde? Da palavra, porque ele é a palavra. Quando você pega, abre a Bíblia, abriu a palavra, é Jesus. E é a saída para a humanidade, é a palavra. Mas muitos têm ignorado. Até o crente tem ignorado, muitas das vezes, Jesus. Tem negado Jesus. Quando ele não concorda com aquilo que está escrito dentro da palavra, na verdade ele está negando Jesus. E há uma maneira, irmão, algumas maneiras de se fazer missão. A primeira maneira de se fazer missão, sabe o que é? Aleluia. Aleluia. É quando você ora. É quando você coloca os seus projetos diante de Deus. Essa é a primeira maneira de se fazer missão. A segunda maneira de se fazer a missão é quando você coloca a sua contribuição para você fazer missão. E a outra maneira é quando você abandona tudo, se dispõe, sai do seu conforto e vai até o campo de missão. É simples, não tem muito rodeio. Primeira coisa, ora, coloca o seu projeto diante de Deus. Segundo, contribua. Talvez se não pode ir lá, contribua. Não quer contribuir? Não, prefiro ir. Então vai. Tem chamado para ir lá? Vai. É assim. Mas nós temos um texto áureo que a gente está lendo no nosso culto de missões, e com a permissão do pastor aqui, pastor, a gente manda todo mundo de volta para a roça. O senhor veio da roça? E o senhor quer voltar para a roça? Só para a obra agora. O senhor não quer voltar para a roça. Mas se Jesus mandar hoje, pastor Carlos, o senhor vai voltar para a roça, o senhor obedece, né? Alguém já trabalhou na roça aqui? Já trabalhou, irmão? Já? O senhor quer voltar para a roça, irmão?
Ninguém mais quer voltar para a roça, né? Tem alguém que já trabalhou bastante aí? Vocês querem voltar para a roça ou não? Quem quer voltar para a roça? Erga a mão. Ninguém quer lá. Eu nasci e me criei na roça também. E a roça é um local de sacrifício, né? Mas eu quero dizer que muitas das vezes é lá na roça, foi lá na roça que Jesus teve muito ensinamento. E Ele deixou aqui para nós. Foi lá na roça. Porque lá na roça estão as coisas simples. Tem muito ensinamento que a gente se lembra, né, dos nossos pais, que não é mais praticado hoje. Mas são ensinamentos simples e que dá resultado. E muitas das vezes estuda e não tem resultado, né, pastor? Mas Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E não adianta, irmão, a gente falar de contribuição se não estiver no mesmo espírito. Não adianta falar de missão se não estiver no mesmo espírito. A igreja tem que estar no mesmo. As bênçãos, irmão, do Senhor, ela é observada por Deus. Muitas vezes se faz algo que o pastor, o irmão do lado, nunca vai saber, mas o Espírito Santo, aquele que está ali, ele fala: não é assim. Daí ele te corrige, mas ele te toca e você retrocede e fala: não, eu vou começar por aqui, porque o Espírito Santo falou comigo. É desse jeito que eu tenho que fazer. E eu quero ler uma palavra que eu acho que está dentro do conhecimento, porque acho que todos já ouviram essa palavra. Mas só que essa palavra hoje, o Espírito de Deus está mandando nós voltarmos, todos nós, sem exceção, até as crianças, lá para a roça. Vocês estão a fim de voltar para a roça aqui? Amém? É o Espírito que está mandando. Amém? Amém, né? É melhor obedecer do que sacrificar, né? Então vamos ler 2 aos Coríntios, capítulo 9, e o verso 6, que diz assim. E nesse versículo, irmão, não, preste bem atenção. Nesse versículo não tem jeitinho brasileiro. Que tem gente, pastor, que quer dar um jeitinho brasileiro. Aqui não. Olha o que diz aqui, versículo 6 do capítulo 9 de 2 aos Coríntios diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco. Vamos repetir de novo. O que semeia pouco, pouco. Vai ceifar pouco. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. É isso que está escrito, amém? Amém. Vamos terminar. E o que semeia em abundância, abundância é a palavra que diz? Amém. É a palavra? Amém. Porque nós tivemos um momento dentro das Assembleias de Deus, eu chamei da geração beija-flor. Só que saiu a geração beija-flor, entrou o que? A geração? A geração tartaruga. O irmão Rico também já está afiado. Saiu a geração beija-flor e entrou a geração tartaruga. Vocês não estão entendendo nada, né, irmão? O irmão já entendeu? A Bíblia diz que aquele que semeia pouco, pouco também. E o que semeia em abundância também. Começa assim, irmão. Aquele que evangeliza pouco, poucas almas ele vai ganhar na sua vida para Jesus. Aquele que evangeliza em abundância, ele vai trazer muita gente para a igreja. O galardão dele no céu vai ser maravilhoso. Mas aqui está falando de contribuição. Quem já viu a garupa? Quem tem uma garupa aí? Tem ali? Irmão, tem uma garupa?
Você já compreendeu? Quem tem uma onça pintada aí? Já está entendendo? Quem tem um mico-leão dourado? Vocês já estão entendendo? Quem tem uma arara? Ou uma garça? Só que insiste em dar para Deus a tartaruga. Estão entendendo ou não? Estão entendendo? Diga amém. Irmão, funciona desse jeito. Tem gente que quer dar um jeitinho brasileiro. Ele tem a garopa, ele tem a onça pintada, ele tem o mico-leão dourado, ele tem a arara, ele tem a garça, mas ele dá a tartaruga e quer colher a garopa. A palavra de Deus diz que aquele que semeia pouco, pouco também se fará. Ou nós falamos a verdade, ou vivemos na mentira. O povo de Deus, Oséias capítulo 4, verso 6, diz que o povo de Deus foi destruído porque faltou conhecimento da palavra. Mateus 22, 29 diz: errais e não conheceis as escrituras e nem o poder de Deus. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós estamos vivendo num mundo hoje que a mídia anuncia o quê? Crise. Não é só isso? É crise, é miséria, é pobreza. Mas isso aí não é para o povo de Deus, não, irmão. Amém. Isso não tem nada a ver com o povo de Deus. O povo de Deus vive da fé, acreditando naquilo que está escrito. E se está escrito, ele acredita e acabou. Aleluia, glória a Deus. Só que ele tem que praticar conforme está escrito. Aleluia, Deus. Mas eu sei, com o estresse do dia a dia, o diabo tem colocado coisa, e o crente muitas das vezes fecha a mão para a obra de Deus. Ele investe no seu bem-estar, ele investe em tudo que o mundo oferece, mas ele fecha a mão para Deus. Eu sei que a igreja aqui, estava falando agora com o pastor, eu, na minha opinião, isso aqui já devia ter derrubado e construído outra. É verdade. Mas muitos estão debaixo, muitas das vezes, irmão, de maldição, porque fechou a mão, porque ainda não derrubou a igreja e não construiu a igreja. Então não contribui mais. Entra debaixo de uma maldição terrível. E muitas das vezes complica até a geração dele. Só que as coisas com Deus, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Vai chegar a hora que eu tenho certeza que isso aqui vai ser derrubado e construído. Não é a vontade do nosso pastor, mas é a vontade de Deus que prevalece. Glória do teu nome, Jesus. Siga a palavra. A palavra de Deus diz: aquele que semeia em abundância também se fará. Irmão, desculpa, Deus não precisa de esmola de ninguém. Deus precisa da sua honestidade. É você ser honesto. Em Marcos, quando eles estavam ali, tem uns que falam assim: não, mas eu dei a oferta da viúva. É aquela que faz trim. Já viu? Isso aí não é oferta da viúva, isso é esmola. Que muitas vezes está lá, não faça tal coisa, volte com tudo para casa, mas não dê esmola para Deus. Para Deus, quando se dá o melhor. Eu tenho vezes que levam dias, semanas, mas quando eu dou, é o melhor. Eu aprendi assim, eu tenho que dar o melhor. Só que eu quero dizer rapidinho. Irmã Vilma me conhece desde a minha conversão. Eu me converti em dezembro de 1993. Cheguei para a igreja sem nada, morava num cortiço, nada contra a profissão. Minha esposa trabalhando, pastor Carlos, empregada doméstica para sustentar 2 cômodos, que nós morávamos num cortiço, o banheiro para fora e virado para a rua. Hoje mudou tudo a minha vida.
Para a honra e glória do nome de Jesus. Cheguei desempregado. Hoje a minha empresa, para a honra e glória do nome de Jesus, quase 500 pessoas diretamente dependem da minha empresa. Aleluia. Sabe quem fez isso aí? Foi Deus. Amém. Glória a Deus. Hoje Deus já deu várias propriedades. Eu cheguei a pé na igreja. Eu perdi a conta, pastor, de carro zero que Deus já me deu. Deus que me deu. Desse jeito mesmo. Está vendo as pessoas ficam vendo na televisão? Sabe que na Assembleia de Deus acontece? Não, irmão, como está acontecendo? Mas tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Aleluia, Deus. Hoje, para a honra e glória do nome de Jesus, são várias propriedades da minha casa. Hoje não tem mais um banheiro, tem 5 suítes, 5 banheiros. E já estou saindo dela, Deus já está dando outro lugar, sítio e tudo mais que Deus me deu. Estou falando assim para os irmãos ver que o que está escrito aqui é real. Se você semear em abundância na obra de Deus, isso aí, irmão, não estou fazendo para chocar ninguém. Você nem precisa fazer hoje. Faça o dia que realmente Deus tratar com você. Só você fazer, nós vamos, daqui a pouco nós vamos estender aqui. Mas não faça por fazer. Faça o dia que Deus tratar com você. Porque eu não faço para receber algo de Deus, de jeito nenhum. Eu faço para adorar a Deus. Eu cheguei sem nada. Cheguei quase sem a família. Hoje eu tenho tudo nessa igreja. Eu tenho a palavra que me liberta. Eu tenho a esperança de um dia realizar o meu maior projeto de vida. Sabe qual é o meu maior projeto de vida? É ser arrebatado. Eu quero ser arrebatado. E eu não quero perder o arrebatamento. Meu maior projeto de vida. Eu quero ser arrebatado. Então quando eu invisto na obra de Deus, que foi tudo Ele mesmo que dá, eu só, é porque eu quero ser arrebatado. E Deus, irmão, Ele não fica devendo a ninguém. Eu não sei quais são os seus investimentos. Eu não sei, as mulheres aí, né, como está fazendo investimento com o cabeleireiro, com a manicure, né? Toda semana vai lá no investimento. Eu não sei. Antigamente eu tomava uma talbaína só final de ano no Natal. A gente nem sabia. Macarronada era no domingo. Sacrifica um pouco a sua Coca-Cola e faça um investimento na obra de Deus. O carro, eu deixo para trocar no final do ano, ainda dá para andar, viu? Não vai acontecer nada não. Invista um pouquinho. E talvez aquele carro que estava pensando em comprar, e talvez estava querendo até financiar, você vai conseguir pagar à vista e vai ser muito melhor do que aquele outro que você estava pensando. Porque Deus, Ele não fica devendo nada a ninguém. Agora cuidado, viu? Cuidado, porque Deus sabe o que você tem no bolso. Eu sempre falo assim, irmãos, eu trouxe um presente de Deus hoje, vocês querem? Uma coisa, vocês querem um presente de Deus hoje? Quem quer? Diga amém. Amém. Todos querem. Se é de Deus, eu quero. E se eu falar, não, é uma fazenda. O senhor quer uma fazenda de 500 alqueires de terra? Com esse sorrisão para... O senhor queria também, pastor? Pastor, eu queria uma palavra. Investir em Deus é o lucro certo. Hein? Investir em Deus é o lucro certo. Você também tem essa história, senhor? Aí. Investir em Deus é lucro certo. Glória a Deus. Mas vocês querem a fazenda, amém? Amém. Daí o senhor vai fazer agora 500 alqueires de terra, pastor, eu estou vendo aqui, coisa linda, mas eu não tenho. Como que eu vou movimentar tudo isso aí? Isso aí custa caro. Mas Jesus é tão tremendo que está dando também 1000 cabeças de boi para cada um. Vocês querem? Diga amém! Amém! Virou tudo fazendeiro agora. Só que funciona desse jeito as coisas com Deus. A boiada está aí, amém? Gostaram da fazenda, amém? Amém? Foi Deus que deu, ó, nunca se esqueça. A fazenda você não tinha condições de comprar.
Foi Deus que deu. Ei, a fazenda estava lá, só mato. Essa boiada que está lá, foi Deus que deu. Só que chega um momento, domingo, à tarde, Deus fala assim: meu servo, comece a se preparar, que agora você vai me adorar em espírito e em verdade. Só que antes de ir para a igreja, Deus fala assim: meu servo, vai lá e reúne toda aquela boiada que está no pasto. Vai lá, e você como servo obediente, vai lá e reúne toda a boiada, que foi Deus que deu. E você foi, reuniu toda a boiada. Daí Deus fala assim: ó, essa boiada cabe no seu bolso. E você pega a boiada e coloca no bolso. Quem deu a boiada? Deus. Quem deu a fazenda? Deus. Maravilha. E você vem adorar Deus. A boiada está tudo pulando no bolso ali, pastor, né? E vem adorar Deus. E você veio para quê? Para adorar em espírito e em verdade. Maravilha. Então fica tudo fácil. Daí canta um hino, oração, presente, vai. E daí chega um momento desse que Deus fala: meu servo, agora você vai me adorar em espírito e em verdade. Lembra-se daquela boiada que foi eu que te dei. E daí chega um momento que ele vai requerer um daqueles boi, que foi ele que deu. E daí você como servo, que é grato, porque Deus não suporta ingratidão. Sabia? Deus não suporta ingratidão, ingrato. Ele não suporta, pastor, ingrato. Daí ele fala assim: meu servo, tira aquela boiada agora do bolso. E você como servo que veio aqui para adorar em espírito e em verdade, você tira aquela boiada e começa a folhear os bois. Esse não, 32 arrobas, vou até no coração, não, esse não. E começa: isso aqui é um reprodutor, é um giro, lindo, malhado, não. Esse volta comigo, não. E vai folhando a boiada. Esse 15 arroba, não. Não, sinto muito. Jesus, não, esse não. E vai folhando a boiada. E chega naquele um que ele sabe que não vai aguentar voltar no pasto. E pega aquele boizinho, que quando ele joga ali dentro, nem ele mesmo quer. E sai daqui ainda. Deus é grande, viu? Não adianta querer enganar que a boiada foi ele que te deu. O seu salário é ele que te deu. Não é porque você é um bonitão, estudou, mas foi ele que te deu. Essa fazenda é a empresa, é o seu emprego, é Deus que te deu. A hora que ele quer fechar essa porta, fecha e acabou. E se ele fechar, ninguém abre. Não pode enganar Deus. A bênção está na nossa sinceridade com Deus. Antes, não faça. Mas se tem, faça o melhor. Não, vou fazer para aquele pastor que não arruma a igreja aqui para nós. Não pensa assim. A obra não é do pastor, é de Deus. É de Deus. Nós não podemos deixar entrar isso no nosso coração, porque a igreja é de Deus. Mas eu vi, irmão, se você vir, não olhe, tem um alvo que é Jesus, não olhe para a direita, nem para a esquerda, senão você cai. Vai no alvo que é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tem muitos que estão condenando a sua geração, porque estão enxergando o que não é para enxergar. Deixa de olhar para Jesus e começa a ver o que não é, não tem nada a ver com Jesus. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará.
É que existem alguns malandrinhos, ele vem, joga a tartaruguinha e daí fica questionando com Deus. Ah, Senhor, mas por quê? Por que não deu para pagar o aluguel? Por que eu não consigo comprar minha casa? Por que ele... E por quê? E por quê, Senhor? Ei! Semear é uma coisa muito séria. Qual é a primeira coisa que um bom agricultor faz antes de lançar a semente? Preparar a terra. É o engano da maior parte do povo hoje. Não é. A primeira coisa que o bom agricultor faz, ele dá uma olhada na topografia do terreno. Se for lá a região de banhado, ele vai plantar arroz. Se for a região mais alta, ele vai plantar o feijão, o milho. Então a primeira coisa que o bom agricultor faz antes de preparar a terra é dar uma olhada na topografia do terreno. E daí o que ele faz? Pode falar, e daí? Olhou, é essa terra que eu vou plantar. Daí o que ele faz? Prepara a terra? Ainda não. Ele vai lá, tira uma amostrinha da terra, leva lá na casa da agricultura, faz a análise do solo para saber quais os nutrientes que aquele solo está precisando para fazer a correção do solo. Meu Deus. Não pode fazer de qualquer jeito. Aleluia. Mas e daí, pastor? Eu já olhei a topografia, já fiz a amostra do solo, e agora o que eu faço? Pode falar? É? Agora prepara a terra. E daí? A terra está preparada, o que eu faço agora? Hã? Plantar, lançar? É? Vai, irmão, vamos. Lançar semente? Não, irmão. Não, você já preparou o solo. Sabe o que você tem que fazer agora? Sabe o que você tem que fazer agora? A escolha da semente. Quem morou na roça sabe, ia plantar o milho, tirava a ponta, o pezinho do milho, ia lá naquela semente maior, é aquela semente que era boa. Não é qualquer semente que lança no solo, que tem semente que não vai nascer. Vocês estão entendendo, igreja? Por isso que o Espírito Santo mandou nós voltar para a roça. E daí? Já escolhi a semente e agora? Hã? Vai plantar? Não, agora tem o tempo. Pensou lançar o milho agora mês de julho, nasce, vem a geada, acaba com tudo. Tem o tempo. Tem o tempo. E aí? Agora deu tempo, agora lance a semente. E daí? Agora deu tempo para crescer. Agora você tem que cuidar. Agora você vai ter que esperar um pouco. A planta vai crescer, vai madurar, e você vai colher o fruto e vai desfrutar disso. Assim é a igreja. Você está na Assembleia de Deus? Para vir para a Assembleia de Deus, primeiro eu fui lá e dei uma olhada na topografia do terreno. Eu vivia só em meio de bandido, falei, vou olhar. Comecei a olhar. Olhei, falei, é aqui mesmo. Daí fui lá, nessa olhada já fiz a amostragem do solo. E eu vi que as terras ali eram boas. É aqui, essas companhias que eu quero ter. É aqui que eu quero criar os meus filhos no caminho que devem andar. Daí sabe o que eu comecei a fazer? Todo culto, até nos dias de hoje. Terça-feira você pode ir na sede que eu estou lá. Sabe fazendo o que, pastor? Preparando a terra. Daí prepara a terra na terça-feira. Qual o dia de preparar a terra aqui? Quarta-feira. E é interessante, né? Quarta-feira é o dia que mais vem gente na igreja aqui, não é? Mas por quê, pastor? Então vem na escola dominical. Não, também. Quer ver? Quem crê que nós estamos vivendo nos últimos dias? Diga amém. Amém. Se inscreve mesmo, amém? Amém. Quem crê que nesses últimos dias o justo viveria da fé? Diga amém. Amém. É escrito. Quem veio aqui para agradar a Deus? Diga amém. Amém. Só que lá em Hebreus capítulo 11, o verso 6, diz que sem fé, pastor, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar
Amém. E a fé vem pelo ouvir, ouvir a... É pela palavra de Deus? Não, então, quarta-feira, tem muita gente aqui. É o culto da palavra. Escola dominical vem muita gente. Vocês estão vendo como o cristianismo é sério? Né? Vamos viver nos últimos dias. Você vem aqui para agradar a Deus tem que ter fé. E fé não se adquire pela gravata, por descer nas águas, por pertencer à Assembleia de Deus, nada disso. Fé tem que ouvir a palavra. Você não, é uma igreja morna, uma igreja que vem numa reunião social e daí as coisas não acontecem. Culto de missões é isso aí mesmo. É para dar uma sacudida, porque nós temos que acordar. Nós temos que agitar. Aleluia. E eu escolhi essa igreja. Analisei a topografia do terreno. Estou preparando a terra. E eu tenho que semear dentro delas boa semente. Sabe qual a primeira boa semente que um crente tem que semear aonde ele vive? É o seu testemunho. Porque pelo testemunho ele ganha almas. Eu já vou parar, irmão. É um culto de missões e a gente tem que falar disso aqui, porque isso aqui é missão. Você sabia que o nosso campo está com 42 ou 43 construções hoje? Não para, o nosso campo está com isso aí hoje. É muito extenso. Ah, mas esqueceu de São Roque? Não. Tenho certeza que lá na mente do nosso pastor está São Roque. Mas é uma igreja, eu estou lá dentro, é uma igreja que está assim. Tem que fazer assim. Mas para onde está indo o dinheiro aqui? Talvez está indo lá para dentro de Sorocaba mesmo, ou para outro, mas está indo na obra de Deus, pode ter certeza. Fica tranquilo, ganhe alma só. Que aí você está constituindo coisas boas para a sua geração. Eu não vim na igreja para ser um pai feliz, viu, pastor? Eu vim na igreja para que meu filho seja um pai feliz. Para que meu neto seja um pai feliz. Para que meu bisneto seja um pai feliz. Para que o meu tataraneto seja um pai feliz. Porque se eles forem um pai feliz, eu também sou um pai feliz. É para isso que é cristianismo para mim. Eu vim nessa igreja para ser luz aí fora. E eu tenho a obrigação de dar o sabor também aí fora. Porque eu sou o sal desta terra. Amém? Pastor, eu queria que os diáconos pudessem vir à frente. Tem a bandeira? Porque acho que hoje não deixaram o envelope, né? Não deixaram. Ah, tem envelope? Então eu gostaria de distribuir esse envelope para quem quer. E nós vamos fazer como é o habitual dos cultos de missões. Coloca a sua oferta dentro do envelope. Essa oferta a gente não leva, fica aqui. Segue normal, não muda em nada. Não muda em nada. No dia que o senhor for, o senhor presta relatório, nós não queremos nem saber disso aí. Nós só deixamos aqui o que é para a gente fazer, que é o que nós estamos fazendo. Inclusive, irmão, se vocês quiserem fazer parte da caravana que a gente vai agora para a Índia o ano que vem, dá o nome para o pastor. Que a gente já está montando ali a caravana. E dessa vez nós vamos fazer com 10, no máximo 12. Porque Índia é muito perigoso. É um país, não sei se o Paulo mostrou o vídeo aqui, foi mostrado, onde está matando milhares e milhares de cristãos. Eles tacam fogo, eles matam mesmo. Apesar do bom relacionamento que eles têm com o Brasil, é perigoso. Então nós vamos num grupo bem seleto, mas se tiver aqui, ora a Deus, será um prazer de tê-los com a gente lá nessa caravana que a gente vai fazer para